Muito bem, estamos de volta com a nossa aula sobre introdução à teologia. Então nós temos visto até agora sobre a teologia sistemática, muito rapidamente, a teologia bíblica, muito rapidamente, que são as duas linhas mestras, são os dois esteios principais da teologia. Mas, afinal de contas, a teologia enquanto ciência, qual é a estrutura da teologia enquanto ciência? Como ela é estruturada? Ora, como qualquer outra ciência, nós precisamos saber que o estudo da teologia, já falei ainda há pouco, não pode prescindir do auxílio de outras ciências. Por ser uma ciência interdisciplinar, como quase todas, é inevitável que a teologia dialogue com outras ciências, dialogue com outras formas de pensamento, senão você vai ficar, como se diz, feito cavalo de carroça. Não pode ser assim. Para estudar uma ciência, nós temos que saber que essa ciência precisa interagir com outras ciências, no nosso caso da teologia, com a filosofia, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a história, ciência da comunicação, ciência das religiões. Tudo isso são ciências que têm que interagir no estudo da sociologia. Esta é uma verdade que nós precisamos ter sempre presente. Quem se arvora em estudar teologia, saiba que vai precisar de todos esses instrumentos. Ou então você vai ser um estudante medíocre. Não é razoável imaginar, por exemplo, que alguém possa estudar teologia corretamente sem dominar a língua em que a teologia está sendo estudada. No nosso caso, o português. Ora, como é que eu vou entender as ideias? Como é que eu vou entender as formas de pensamento? Isso é indispensável à compreensão do texto bíblico. Então, se eu não tiver conhecimento da língua em que está escrito o texto que eu estou lendo, eu vou ter dificuldade em compreender essas coisas. Inclusive, essa falta de conhecimento é a base para o surgimento de tanta heresia. Olha, eu vou contar para vocês, não sei quantos viram, mas eu vi isso na televisão. Um pedreiro em São Paulo, Rio, alguma coisa, lá no sul-sudeste, que era pastor. E deu uma profetada lá durante um culto dele, que de acordo com a Bíblia, Deus tinha mandado ele adulterar. Que ele pegasse uma mulher adúltera e adulterasse com ela. Pois muito bem, o povo todo, como eu disse, assim, sem entender direito as coisas, foram para casa, todo mundo. Lá uma fiel da igreja do irmão, no dia seguinte, acordou dizendo para o marido que ela tinha sonhado, que Deus tinha revelado que quem tinha que adulterar com o pastor era ela. Obviamente, diante de uma revelação de Deus, o marido não pôde fazer nada. Pois muito bem, isso veio à tona e saiu na televisão. Coisa ridícula, coisa vergonhosa. E o repórter perguntou ao pastor, pastor, onde é que o senhor viu na Bíblia isso? Aí ele está lá em Oséias. Aí foi lá, abriu Oséias e disse, vai, toma uma mulher de prostituições e adultera. Isso era o cidadão mostrando para o repórter. E o repórter olhou para eles, pastor, não é adultera, é adúltera. Tem um acento no A aí. É, né? E agora, pastor? Bom, e agora tem que ver. Agora tem que ver nada, ele já tinha adulterado com a mulher. Então, olha só, simplesmente o homem não entendeu que adúltera não é a mesma coisa que adultera. Aquilo não era uma ordem de nada. Isso é só para mostrar para vocês a importância do conhecimento da língua para que eu possa estudar teologia. Como é que eu vou estudar teologia sem dominar o português, no nosso caso específico? Não é? Não basta adquirir uma Bíblia de estudo, como muita gente faz, e agora achar que é teólogo, com a Bíblia de estudo debaixo do braço. Não é assim. Não é assim. Precisamos pensar a teologia como uma ciência integrada a muitas outras ciências que contribuem para o entendimento da teologia, para a nossa formação intelectual, para a formação da nossa cosmovisão. Eu tenho que entender todas essas coisas, eu tenho que ter tudo isso sempre presente para me arvorar em estudar teologia. Afinal, a teologia percorre o âmbito da nossa fé, aquilo em que nós cremos,
e da nossa prática, aquilo que vivemos. Então eu preciso aprender no que creio corretamente para que eu possa viver corretamente aquilo em que eu creio. Isso é um aspecto muito importante que se nota na vida de muitos ditos crentes. Eu sou crente, mas a ética do cidadão não tem absolutamente nada a ver com a ética cristã. Ou seja, a teologia dele é zero. Ele diz que é crente, até pensa que é crente, mas não é. Por quê? Porque ele não tem teologia nenhuma, ele não conhece nada, ele não sabe nada. E como ele não sabe, ele não põe em prática. Como eu vou pôr em prática o que eu não sei? Então nós precisamos ter sempre presente isso, meus queridos. Nós estamos estudando teologia, estamos começando a estudar teologia e precisamos saber que para fazer teologia não podemos prescindir das ciências que nos dão condição de interagir com as outras pessoas, como a comunicação, por exemplo. Eu preciso entender de comunicação. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ensinar? Se eu não dominar as técnicas de comunicação. Como é que eu vou aprender teologia em um idioma que eu não domino? O português, por exemplo. Nós temos que saber dessas coisas. Porque essas coisas fazem parte da base da ética cristã. Se estamos inseridos na Igreja de Cristo, sejamos ou não teólogos de profissão ou função, todos estamos relacionados com a teologia em suas fases teóricas ou em suas operações, e isso carece do auxílio de outras ciências para uma correta interpretação do texto bíblico, que é onde nós encontramos a teologia. E nós temos alguns passos para fazer teologia. Como nós já vimos aqui, nós temos vários tipos de teologia, não é? E ela se presta para determinar e expressar as afirmações de fé dos escritores bíblicos. Esses homens escreveram levando em consideração seus afetos, suas emoções, seus conhecimentos. Tudo isso nós precisamos saber. Havia escritor bíblico que era intelectual, havia escritor bíblico que era um boiadeiro. E todos são escritores da Bíblia. E nós temos que entender como isso está escrito, quem escreveu, para quem escreveu, com que propósito, qual era o conhecimento desse homem. Todas essas coisas nós temos que saber para fazer teologia, queridos. Portanto, à luz do que vimos até agora, nós destacamos alguns passos que nós precisamos dar para fazer teologia. Em primeiro lugar, não podemos apelar para um texto bíblico simples e diretamente, sem a necessária e correta interpretação do mesmo. Eu não posso citar um texto bíblico e fazer daí uma doutrina sem saber em que contexto aquele texto bíblico foi dito, para quem foi dito, por quem foi dito, com que finalidade foi dito e como isso se aplica. Tudo isso é estudar teologia, queridos. Esse é o primeiro passo que nós temos que ter dado. Precisamos lembrar que estamos inseridos também, até isso nós temos que lembrar, que nós estamos inseridos em determinada comunidade de fé. Em determinada denominação. E nós sabemos que cada denominação tem um olhar teológico, doutrinário, diferente da Bíblia. Tudo isso nós temos que saber. Por exemplo, se eu for indicar alguns livros para vocês, eu vou indicar os livros que eu considero os mais adequados para ensinar, para estudar teologia. Outro pastor de uma outra denominação ou de uma outra comunidade evangélica provavelmente indicará outros livros de outros autores que não concordam com estes que eu disse. E é por isso que a gente tem que entender as outras ciências, porque aí nós estaremos dotados de um senso crítico capaz de julgar quem é que está certo nessa interpretação aqui. Isso é para vocês terem noção da importância de se estudar e de se fazer teologia. É bom lembrar que o discernimento é fruto do conhecimento. Atenção! Discernimento é fruto do conhecimento. É comum ouvir irmãos em igreja orando, Senhor, me dá discernimento. Mas discernimento como, meu amigo, se você não conhece? Não tem como discernir o que você não conhece. Como é que eu vou discernir entre duas cobras qual é a venenosa e qual não é venenosa? Só se eu entender de cobra. Só se eu tiver conhecimento sobre cobras. Senão eu não tenho como discernir qual das duas é venenosa, qual das duas não é venenosa. Entenderam o que eu quero dizer? Que o discernimento é fruto do conhecimento? Pois é. Senhor, me dá discernimento.
Se ele ouvisse a voz de Deus, como diz, Deus me falou, Deus me disse, ele devia ter, Deus me disse, vai estudar. Deus teria dito isso para ele, vai estudar, que aí você terá discernimento. Entenderam, queridos? Em segundo lugar, não podemos esquecer que estamos inseridos em determinado momento histórico. Nós estamos inseridos em uma situação a partir da qual nós fazemos a reflexão do texto que nós estamos lendo. Ou seja, ao fazer teologia, não partimos de um vazio existencial negativo. Nós temos nossos pressupostos. Nós partimos de uma situação determinada e essa situação determinada está eivada de pressupostos que nós já sabemos. Se no primeiro aspecto, acima, que nós já vimos aqui, nós temos que interpretar corretamente o texto bíblico. Se além desse aspecto, nós já vimos aqui, né? Em questão de autoridade, nós partimos do texto bíblico. Isso é um ponto que nós precisamos saber. Em termos de fato histórico concreto, o que a Bíblia está dizendo. É isso que nós temos que saber. Só que o que a Bíblia está dizendo é uma situação determinada. O que ela está falando aqui são fatos históricos. Embora a ciência não reconheça a Bíblia como um livro científico, a ciência não pode deixar de reconhecer a Bíblia como um livro histórico, embora não seja um livro de história. As grandes descobertas antropológicas e paleontológicas, uma série de descobertas aí, arqueológicas, só foram descobertas por causa da Bíblia. Então a Bíblia é um livro histórico, embora não seja um livro de história. E nós temos que entender isso. Se eu vou estudar teologia, eu vou partir do fato revelado na Bíblia. Eu tenho que entender esse fato. Isso são coisas que nós precisamos ter sempre presentes. Para isso nós precisamos interpretar palavras, interpretar textos. E essa é a importância da teologia bíblica. Olhem só, irmãos. Aí nós já falamos aqui, no início, quando nós falamos, algumas perguntas que nós temos que nos fazer. Qual é a utilidade da teologia? Eu já disse para vocês aqui que alguns segmentos evangélicos, especialmente entre os pentecostais, já houve quem dissesse para mim, para que você estuda tanto esse negócio de teologia? Isso é besteira. Tá bom, é besteira. Eles demonstram explicitamente a sua rejeição à teologia. Não é? Como eu vou pregar, como eu vou ensinar o que eu não sei? Então, tais afirmações de que estudar teologia é tolice são fruto de uma ignorância profunda e representam toda uma posição contrária e preconceituosa a respeito de qualquer ciência, especialmente da teologia. Lembrando que preconceito nada mais é do que um conceito previamente firmado sobre aquilo de que não se tem conhecimento. É isso que é preconceito. É você formar um conceito em cima de algo que você não conhece. É isso que é preconceito. Então, como estudar teologia pode ser perda de tempo, se teologia é o conhecimento de Deus na sua revelação, conforme ele nos deixou escrito na Bíblia Sagrada. Bem-vindo ao mundo da teologia. Se você é alguém que busca conhecimento sobre a Bíblia e a teologia, o curso em Teologia Ministerial do ISAED, Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, é o que você precisa para dominar os ensinamentos da palavra. Se você está começando agora e não tem nenhum conhecimento sobre a Bíblia ou a teologia, não se preocupe, pois aqui no ISAED você aprenderá tudo do zero, desde a teologia até o desenvolvimento do seu ministério. O curso é cuidadosamente projetado para ajudá-lo a desenvolver seu conhecimento teológico e liderança cristã. O que estamos te apresentando neste vídeo é a solução para você dominar os ensinamentos da Palavra de Deus e se qualificar ministerialmente. Você se surpreenderá com o que o curso de Teologia Ministerial tem a oferecer. O ISAED tem a visão de oferecer formação acadêmica de alto nível,
cuidando da preparação integral da pessoa, oferecendo o mais alto nível de qualidade na formação teológica. Aqui você encontrará as ferramentas certas para desenvolver de forma eficiente o seu ministério, a sua vocação, liderança, e também encontrará recursos que te ajudarão no evangelismo. E mesmo que você esteja se perguntando se este curso é para você, saiba que o curso de Teologia Ministerial é indicado para membros de qualquer denominação, líderes, pastores, missionários, diáconos, obreiros, professores de escola dominical e todos aqueles que querem crescer no conhecimento de Deus. O curso de Teologia Ministerial do ISAED é o único treinamento do Brasil que oferece mais de 500 videoaulas totalmente em português, 24 módulos completos e traz um passo a passo simples, objetivo, para facilitar sua jornada de estudos e o entendimento bíblico e teológico. E o melhor de tudo, você pode fazer o curso no seu próprio ritmo, de qualquer lugar do mundo, desde que tenha uma conexão com a internet. Ao se inscrever no curso de Teologia Ministerial do ISAED, você tem a garantia de receber um conteúdo premium, além de uma teologia contextualizada e fiel à Escritura Sagrada, revitalizando a herança histórica protestante e focado em preparar líderes para o serviço do reino de Deus, qualificados com uma espiritualidade cristocêntrica e solidária. São mais de 10 mestres, professores, ministrando valiosos conteúdos bíblicos e teológicos para você. Você também receberá material complementar, apostilas digitais em formatos PDF e suporte com doutores e mestres, além de suporte pastoral e com a equipe ISAED, Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância. E se você está pensando que vai precisar desembolsar uma fortuna para ter acesso a todo esse conteúdo, saiba que nós preparamos uma oferta simplesmente imperdível. Você leva o seu curso de Teologia Ministerial completo com 50% de desconto. Mas esta oferta é por tempo limitado. E se você deixar para depois, talvez não consiga comprar pelo mesmo valor. Então corre para aproveitar. E quem adquirir hoje ainda vai receber bônus incríveis e exclusivos para turbinar ainda mais os seus estudos. Incrível, não é mesmo? Além disso, aqui sua compra está segura. Confiamos tanto no conteúdo que vamos te entregar que oferecemos uma garantia de 7 dias. E se neste tempo você não se sentir satisfeito com o nosso treinamento, basta falar conosco que nós devolveremos integralmente o seu investimento. Então, se você deseja se tornar um verdadeiro mensageiro da Palavra de Deus, o curso em Teologia Ministerial do ISAED é para você. Não perca a oportunidade de se capacitar e crescer em sua jornada cristã. Clique no botão abaixo e inscreva-se agora.